Tem um cliente nosso recente que perdeu uma conta, sem aviso prévio, dependia do Meta, simplesmente parou. Se amanhã a taxa do marketplace virar 70% para o marketplace e 30% para você perdeu, né? Eu costumo falar que o mercado digital é um dos mercados mais ingratos que tem. O que dá certo hoje, nós precisamos de dar certo até o final do dia. Em 3 meses ela me deu um calote. E aí, assim, é doído, porque a gente tava com 18 anos, experiências, nada, não tinha contrato, não tinha nada. E a hora que eu começo a fazer as contas, eu falo, tá, vamos ver o que a gente tem em caixa, vamos ver o que precisa pagar, as dívidas, vamos renegociar isso aqui. E sobra R$1 em caixa. Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. E hoje nós vamos conversar com o Guilherme. Ele é fundador da agência Zenith, que é uma agência de alta performance no marketing digital. E antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express, por apoiar o nosso canal. Então, se você está aqui para aprender estratégias valiosas de quem realmente vive de vendas online, você está no lugar certo. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e eu tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa, toda a sua experiência ali. A gente já estava conversando um pouquinho sobre aquilo que você fez, sobre os bastidores, sobre você ter quebrado. Então, eu estou muito confiante aí para esse nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Vamos preparar, tem bastante história aqui pra gente contar do sucesso aqui que a gente conquistou, que não foi nada fácil. Não, eu imagino, cara. Então assim, Guilherme, eu sempre gosto de começar o podcast voltando um pouco no tempo antes de começar aquilo que já está dando certo. Então eu queria que você falasse um pouco antes da Zenith. Você tem 11 anos no mercado, 7 anos na agência da Zenith ali trabalhando, vai fazer 8 anos esse ano. Então eu queria que você contasse um pouco como surgiu a ideia da Zenith, mas você voltando ali, que você falou que trabalhava com educação física, como que foi essa mudança e esse início? Muito bom. História preferida de vida, né? De contar. É um grande desafio. Eu sou um rapaz apaixonado pelo esporte. E sempre fui muito... Eu venho de família de empreendedores, né? Então a veia empreendedora tá no sangue, não tem muito para onde fugir, para onde escapar. Minha mãe conta uma história que desde de pequeno, ela conta que eu estava na escola, ela foi chamada na escola porque eu estava quebrando as pontas dos lápis, dos estojos de todo mundo, separando em caixinhas de tic-tac e vendendo as caixinhas coloridas com 6, 7 anos e óbvio que não podia, né? Então a veia empreendedora sempre me provocou. Eu sou coautor de um livro chamado O Ambiente Muda Tudo. E eu cresci diante de 2 ambientes. É um ambiente onde uma mãe e um padrasto sempre batalharam muito ali para ter, e um pai que tinha uma outra qualidade de vida. Então eles sempre me provocaram a estar em 2 ambientes, né? Um ambiente que precisava lutar muito pelo dia a dia e um ambiente que... Meio que a história do pai rico, pai pobre? Mais ou menos isso, né? Eu brinco que era uma geladeira super cheia, uma geladeira que precisava ter um pouco ali de energia para a gente conquistar ela. E foram grandes desafios que isso me provocaram desde pequeno a querer fazer acontecer desde cedo. E aí em 2015 surge uma possibilidade de eu abrir o meu primeiro negócio oficialmente, que foi uma loja no Instagram. Na época eu tinha uma namorada que a mãe dela fabricava roupas e ficavam peças com pequenos defeitos e peças que às vezes não podia sair por testes ou alguma coisa assim. E ficava tudo parado. Eu falei, deixa eu pegar isso daí, eu compro, põe uma outra marca e a gente vende online. Tava começando as lojas no Instagram, né? 2015. E tudo que eu faço, antes de fazer, eu estudo muito. E aí eu comecei, na época foi com os cursos online de marketing digital. Eu falei, opa, isso aqui é interessante. E logo no primeiro mês ali começou a sair venda, de forma orgânica, fui entendendo. Eu falei, opa, legal isso aqui. Aí continuei fazendo, ainda estava no período do ensino médio, aquela dificuldade de estudar, trabalhar. Ainda minha mãe na época tinha carrinho de cachorro quente, então eu ia com ela aos finais de semana para ganhar um dinheiro quando ela podia contribuir comigo. E era muito legal, porque assim, como meu pai podia me dar uma boa condição ali de investir numa boa escola, minha mãe fazia de tudo para oferecer isso para mim, manter eu ali dentro dessa escola. Eu estudava em colégio bacana. Então, assim, eu precisava... final de semana, eles iam sair para shopping, iam sair para isso, aquilo. Eu precisava de dinheiro para acompanhar. Então, uma forma que eu já... Com essa natureza empreendedora, eu falava, preciso trabalhar. Então, no final de semana, eu ia com a minha mãe, um dinheiro, um troco. E você tinha quantos anos aí nessa época, mais ou menos? Eu tinha entre 12 a 15 anos. Bom. E aí, dos 15 aos 17, estava com essa loja online.
E a gente tinha essa dificuldade, começou a vender, não vender. E eu, na cabeça do adolescente, vem aquela pergunta clássica, né? E agora? O que eu vou fazer? E pra mim era muito claro, eu vou trabalhar com esporte. Seja jornalismo, seja educação física. Na fase de decidir ali a faculdade, né? Exatamente. E, assim, a minha decisão era essa. Alguns professores falavam, Guilherme, você fala bem, vai pro direito. E eu falava, pô, mas tem que ler muito livro. Eu não sou muito dessa leitura. Hoje eu sou, engraçado, né? Na época, não. E aí eu tinha decidido que ia trabalhar com esporte. E aí no ensino médio, abre uma seletiva para trabalhar como guia no Allianz Parque, para apresentar o tour do Allianz Parque. Eu muito palmeirense, e eu me inscrevi, passei numa seletiva lá com 2.000 pessoas. Eu era o único menor de idade trabalhando lá no tour. Então eu fazia a loja, o tour, ensino médio, e aí surgiu mais uma oportunidade. Essa namorada na época, ela fazia um curso de redação e precisava de social media na escola. Estava começando também a ideia de social media ali em 2016, 2017, para divulgar os cursos. Era um curso bem legal de redação para quem queria fazer medicina. E ela acabou me indicando, conversei lá na escola, comecei também a fazer isso daí. Então, assim, com 17 anos eu já tinha... 4 atividades. 4 atividades. Eu falei, opa, é legal isso aqui. E aí, tava tocando ali o marketing e tal. E aí meu pai chegou para mim numa conversa, falei, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, ainda não sei, né? Ele falou, eu vou dar um jeito aqui, né? Tua mãe, vou conversar com ela, a gente vai dar um jeito de pagar a tua faculdade, a que você quiser, menos educação física. Eu falei, então, deixa eu te contar uma coisa. Era o que você queria. Eu já tinha me matriculado. Eu fui fazer o vestibular escondido e me matriculei. Porque eu já sabia que eles não queriam. Não por curso ser ruim ou por qualquer coisa do tipo. Mas depois, eles sempre conversaram comigo, mas eles queriam que eu fosse para a área de comunicação, que era algo que eu já estava inserido ali no mercado, né? E óbvio, fui, eles me apoiaram. Claro, foi uma conversa ali de direcionamento de pai e mãe. E minha mãe sempre me apoiou. Meu pai foi mais relutante. Mas você acha que foi algum preconceito em relação à remuneração ou não? Não. Hoje não, né? Sempre conversando com meu pai, ele sempre falou, cara, eu, como teu pai, via um potencial na comunicação. Entendi. Ele já olhava. Até porque ele fala, onde você fosse, você ia ter sucesso, né? Diante do que a gente percebia. Então, tanto que assim, na época de educação física, eu estava começando também aquelas assessorias para condomínio. E eu desenvolvi uma empresa para isso. É bem empreendedora. Porque assim, eu ia dar um jeito de ter empresas no segmento. E então, nada disso de preconceito. E aí eu vou, matriculo em educação física, começo o curso. E aí nesse meio período eu abro mão da escola de redação. Eu continuo no Allianz Parque, fazendo o tour do Allianz Parque. E a loja eu abro mão, né? Até porque acaba o meu relacionamento, não estava dando muito certo a loja, por questões de tempo, tinha que correr atrás, fazer foto com modelo, produto, eu abro mão, passo ela inclusive para minha mãe depois de um tempo. E aí, nesse primeiro ano de educação física, surge uma possibilidade de um projeto, que era um ministério de uma pessoa para levar o que ela conta de história. Ela ia para televisão, ela ia na época para o YouTube, contar uma história de vida dela, uma experiência sobrenatural. E eu falei, cara, vamos desenhar isso daqui, vamos levar isso para igreja, vamos levar isso para todo quanto é lugar e depois vamos vender isso como uma série para Netflix. Caramba, que legal. E a mulher falou, pô, legal. Quanto você quer para fazer isso? Eu falei, opa, como assim, quanto eu quero? Aí foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, é gostoso. Então deixa eu colocar meu preço. E aí eu falei, putz, mas sozinho eu não consigo fazer isso aqui, eu preciso de uma equipe. E aí eu falei, tá, vamos pensar. E aí eu conversando com um amigo, ele falou, cara, por que você não abre uma empresa disso? Ele falou, tô uma oportunidade aqui para você. Ele falou, a gente vai lançar um curso de hipnose. Ele falou, você não quer fazer um marketing aqui? É mais um cliente. Eu falei, cara, quero. Ele falou, você ajuda a organizar os eventos, né? Na época eu já estava com essa experiência que estava vindo do Allianz ali, de operação com o tour.
Entreguei o curso de hipnose, deu super certo. E aí, em negociação com essa pessoa, falei, tá, é tanto, eu vou precisar de tantas pessoas. Ela falou, tá bom, negócio fechado. Em 3 meses ela me deu um calote. Nossa. E aí, assim, é doído, porque a gente tava com 18 anos, experiências, nada, não tinha contrato, não tinha nada. Então, ou seja, basicamente para ficar lição pro pessoal, daquilo que você pode falar, claro. Você fechou ali o contrato com ela, entre aspas, que não tinha um contrato, mas fechou o serviço. E ela falou que ela ia te pagar mensal ou ia pagar depois? Ela pagou o primeiro mês, pagou o segundo, na hora de pagar o terceiro. A gente vai seguir aqui com o projeto com freela, que vai ficar mais barato. A gente já entendeu a estrutura que a gente precisa. Doído, hein, cara? Então fica o aprendizado. Se você iniciar um negócio, cria contrato, organiza, cria processo para tudo isso. E aí você ficou na mão ali no terceiro mês? Eu fiquei na mão, estrutura. Investindo em computador, investindo em pessoas. Eu tinha acabado de abrir mão de algumas oportunidades. Eu cheguei no quarto. A gente tem 2 opções, né? Fazer conta, quitar e chorar. Eu fiz as 2. E aí, fazendo as contas, eu conto essa história porque parece clichê, parece história de filme. E na hora que eu começo a fazer as contas, eu falo, tá, vamos ver o que a gente tem em caixa, vamos ver o que precisa pagar, as dívidas, vamos renegociar isso aqui. E sobra R$1 em caixa. Eu sou um cara muito cristão, né? Eu falo, pô, Deus, isso aqui é série de filme, né? Obrigado, mas vamos lá, errei. Vamos lá, Excel. Opa, R$1 de novo. E aí eu começo a chorar mais ainda, mais feliz, vendo que existe um propósito para aquilo. E falo, cara, eu vou recuperar. Aí eu, na hora, eu procurei uma moeda de R$1 na mochila, grudo na porta do meu guarda-roupa. Falo, ainda vou tirar essa empresa de R$1. Beleza. Aí eu já tava com o freela do Allianz, né? Continuei lá. Então, despenquei renda, demiti todo mundo. Fui viajar. Quantas pessoas nessa época aí já que tava trabalhando com você? Tinha umas 6 pessoas. Legal, já um time 5 bom. a 6 pessoas. E pessoas que acreditaram ali no primeiro momento. Amigos, primos. Foi bem legal, bem legal. Colegas de inglês na época. Sim. Porque eu nem tava fazendo publicidade, né? E aí eu conversando com meu pai, falei, bom, eu gostei disso aqui. Acho que realmente é onde eu vou ter futuro. E aí eu tomo a decisão de trancar o curso de educação física. Você já tinha feito quanto tempo ali, mais ou menos? Eu tinha iniciado o segundo semestre. Então, então tranco. E aí faltava 2, 3 meses. Falei, vou fazer um cursinho, né? Até porque eu nunca gostei de parar de estudar. E aí eu falei, vou me matricular para fazer uma publicidade de propaganda, que é algo que está relacionado à comunicação, algo que é o que eu quero. E foi o que eu fiz. Então, eu tranco educação física, vou tirar uma mini férias ali de 2 semanas, e aí toca o meu telefone. Lembra que em 2015 eu abri a primeira loja? Sim. Naquela época eu fiz um contato, que é o Deco. Inclusive um beijo pro Deco, muito tempo que eu não converso com ele. Um cara que abriu a primeira porta no digital para mim. Que quando eu abri a loja online no Instagram, me indicaram ele por ser um cara de digital em uma agência, né? Meu tipo publicitário. Ele falou, Gui, tem um menino aqui de digital, né? Na época era uma pessoa que cuidava de digital na agência. Conversa com ele, um cara super legal. Falava com ele no chat do Facebook. Tô com dúvida, o que eu faço? E ele me ajudava. E toca o meu telefone, depois de 4 anos, né? Que eu não falava com ele. Guilherme, tudo bem? Eu falei, pô, tudo. Ele é o seguinte, tô indo pra uma agência, direto, ele é rápido. Tô indo pra uma agência, eu quero levar você comigo. Eu falei, então, acabei de quebrar uma agência. Ele, então, ótimo, assim você vai aprender. Eu falei, opa, é verdade. Ele, seguinte, eu tô indo pra lá. Eu falei, mas minha experiência foi crua, 2 meses ali, muito mais estratégico, o que precisa? Ele, tô indo pra área de mídia. Eu não vou conseguir ficar full lá e eu preciso ter um braço direito que fique full e a gente vai acordando que o meu papel ali vai ser uma consultoria. Então, durante 3 meses eu preciso que alguém fique... Então ele não iria lá como um funcionário, ele ia como uma consultoria dentro dessa agência. Show. E aí você vai comigo, eu te ensino. Eu preciso de alguém que assim seja cru, que não tenha vícios, para conseguir entregar a parte da minha consultoria e eu vou 2 vezes por semana. Falei, cara, interessante. Ele, vamos? Falei, vamos. E aí foi dezembro de 2018. Foi quando eu conheci o Fábio da Trâmite.
que é essa agência. E uma conversa rápida, ele gostou de mim, gostei dele. O Deco então falou, cara, então é isso, a gente fecha uma consultoria de 3 meses. E aí lá a gente começou uma oportunidade. E aí tudo que eu comecei a aprender de agência foi lá com o Fábio, com o Deco. Eles começaram a me explicar e eu sempre deixei claro que eu tinha a Zenit, que eu não ia desistir, que por mais que eu tivesse sem cliente, eu queria chegar ali dentro de um cenário que nem era a agência deles. Acabou a consultoria, o Fábio falou, pô, Guilherme, queria ficar com você, mas a gente não tem oportunidade agora, mas vou te indicar para você trabalhar com a minha esposa. Ela trabalha no Instituto de Nutrição e eles querem desenvolver o setor de digital lá, para vender cursos online. Pós-graduação e tudo mais. Bom, resumo também, senão eu vou esticar muito o episódio. Dá super certo, a gente bate todos os recordes ali, começa a mudar todo o jogo desse instituto. Em paralelo, eu continuo no Allianz e pegando alguns freelas. Só que aí os freelas começaram a aumentar. Inclusive a primeira oportunidade do Allianz Parque, de pegar um produto, que foi o Dia de Crack. E aí eu volto com o Fábio da Tramit e falo, cara, eu não tenho estrutura. Começa a me ajudar a entregar. E a gente começa a entregar o white label em 4 mãos. E começa a dar super certo. Nisso eu conheço hoje a Letícia, que é minha esposa e minha sócia. Eu trago ela para trabalhar no Instituto de Nutrição comigo. Ela tem um problema de saúde. Eu converso com ela, falo, a Zenit tem alguns freelas, fica aqui, toca esses freelas meus. Ela trabalhava na época num programa de televisão bem famoso, de fofoca. E ela é jornalista. Eu falo, vem cuidar lá, eu sou jornalista. Eu falei, você tem um potencial aqui para marketing, vem. Você precisa se cuidar agora, saúde. Então, só para eu entender nesse processo, você estava fazendo a consultoria com a Tramit e aí nesse meio tempo tocando esses projetos ali de freela com a Zenit. Não, a gente encerra os 3 meses com a Tramit e eu vou trabalhar com a esposa do Fábio. Sim. Tá? No Instituto de Nutrição. Então, eu fiquei 2 anos no Instituto. E aí, durante esses 2 anos que eu ia tocando os freelas. Certo. Tá? E aí a Letícia vem, assume os freelas, eu continuo com esse projeto. E em 2 meses a Letícia dobra os meus projetos dos meus freelas. Que a gente tocava como o Zenit. Eu falei, opa, tem potencial. Tá dando certo. Tá dando certo isso aqui. E aí eu olho pra ela e falei, vamos dar uma all-in? A gente tinha acabado de mudar pra ir morar juntos. De carro, aluguel. Cara, vamos. E a gente dá um all-in absurdo. As nossas contas nessa época, assim... Ela saiu do programa. Ela sai do programa, ela vem trabalhar no Instituto, ela fica 1 ano comigo ali no Instituto, ela tem um problema grave de saúde. Em 2 meses, ela dobra o que eu entregava ali. Uma altíssima qualidade. Falei, opa, tem um potencial bom aqui. A gente dá um all-in, e aquilo de, assim, iniciar a empresa é contar moeda. Sim. Tanto que, assim, eu ainda continuava fazendo os freelas ali no tour, de final de semana, vendendo brownie no condomínio, para ajudar, que a Letícia comia metade dos brownie, tinha 30. Todas as coisas para poder levantar um dinheiro. Começo de empresa, né, cara? E aí... Eu lembro da história do brownie, a gente brinca até hoje, que assim, comprava 30 brownies para revender no condomínio. Para break-even, precisava vender 16. A Letícia fazia questão de comer 14. Então, ou seja, era o dobro, então. Era engraçado, a gente conta que eu falava, não, mas é gostoso. Não, tá, vamos comer mais um. E aí, putz, assim, a gente dá esse all-in 3 meses, assim, depois, nesse primeiro semestre, tudo vira cabeça para baixo, só que num sentido positivo. Começa a dar tudo certo. A gente começa a crescer, começa a surgir novas possibilidades, começam a surgir novos clientes. Isso foi em que ano, mais ou menos? 2022. 2, 3, 4, 5, 6. Isso. 2022, pós-pandemia. Então, assim, o digital começa a acelerar. E aí os clientes que foram surgindo ali foram clientes de serviço, de produtos? Serviços, produtos. A gente fecha uma parceria com o Fábio da Tramit que o fee dele para baixo não serviria. Então, ele tinha, sei lá, um fee de 10 mil. Tudo que para baixo não serviria para ele, porque o ticket ficaria pouco para ele, para nós era interessante. Sim. Então, a gente começa a ter esse novo canal de aquisição. E aí eu começo a ter novos clientes. A gente também começa a fazer a nossa parte de marketing. E aí, relacionamento. E é muito do livro que eu sou coautor, que eu costumo falar, que o ambiente muda tudo mesmo.
A gente começa a frequentar ambientes. Nisso a gente fecha a parceria com a RD Station, onde nós nos oficializamos como agência parceira. E aí a mudança da água para o vinho. E aí de lá para cá a gente só cresce. Inclusive o Allianz, né, o atual Nubank Park. Sim. Tá feliz. É o nosso cliente até hoje. Tá na casa, eu falo que desde o dia zero, né? Então são 6 anos ali com a gente. Eu, particularmente, estou há 11 anos lá dentro, desde a época que eu fazia o tour, e sempre trabalhando com performance. E aí, às vezes, a gente vem crescendo, e melhor do que estar falando tudo isso, são as certificações que a gente foi ganhando nesse meio período. Ganhamos como especialista em novos negócios pela RD, ganhamos como agência do ano, ganhamos como melhor campanha de franquias, melhor campanha 360, melhor campanha de e-commerce. E aí, assim, é um resumo, né? Acho que em 20 minutos, assim, dessa história, até chegar até aqui. Não, legal. E Guilherme, o que eu acho que é interessante de tudo isso que você contou, cara, é a visão e a perseverança, sabe? Porque eu acho não, isso eu tenho certeza que isso é o que faz a diferença quando você vai construir um negócio, ou quando você vai fazer algo que você tem a visão daquilo, mas ainda não aconteceu. Então você vai ter todos os percalços ali para até chegar no momento que dê certo. Então, cara, isso daí é muito louvável, né? Então, parabéns por todo esse resultado, por toda essa trajetória. E eu queria, já que você começasse a falar, a gente entrar um pouco melhor ali na agência, no trabalho que vocês fazem, realmente diferenciar. Para quem está nos assistindo hoje, quais são os tipos de agências no mercado hoje e como vocês se diferenciam e aquilo que vocês entregam. Até mesmo para quem está nos assistindo, gostaria de contratar um serviço, está precisando de um serviço, que você pudesse trazer essa clareza um pouco melhor. Muito bom. Antes de falar sobre as agências, isso de perseverança, eu aprendi inclusive com o Álvaro, que foi quem me abriu a porta lá no Tour do Allianz Parque, para a gente trabalhar como se tudo dependesse da gente e orar como se tudo dependesse de Deus. Começar não é fácil. Sim. Eu costumo falar que é um carro sem gasolina. Todo mundo pode ter um carro sem gasolina, só que você vai ter que empurrar esse carro. Você pode dar sorte de pegar uma descida e embalar, mas não é sempre que você vai ter uma descida. E depois dessa descida, geralmente vai ter uma subida que você vai ter que fazer muita força. Então, assim, essa perseverança para mim é fé. Se eu tô onde eu tô, é por conta que Deus foi abrindo as portas e colocando as pessoas certas ao nosso lado. Então, de fato, para quem está começando, não desiste na primeira queda, não desiste na primeira subida. Creia e vai. E até porque quanto tempo você consegue ter esse número ali, quanto tempo vocês ficaram nesse negativo, podemos dizer assim, até você realmente começou tudo dar certo e a empresa virar realmente uma empresa? 3 anos. 3 anos. Durante 3 anos eu fui meio urgência, que é quando a Letícia vem ser minha sócia. Né? Quase 3 anos, né? 2 anos e pouquinho. Então, assim, foi uma longa perseverança. Com certeza. E a gente vê o atual mercado, a atual geração. Não, e 3 anos, cara, você fala assim, não, 3 anos até que não é muito, mas você falar 3 anos, você esperar. O duro, assim, 3 anos ele passa de qualquer jeito. Mas o duro é você 3 anos resiliente, não desistindo, o emocional não abalado, você não pensando, pô, será que eu largo, será que eu não largo? Será que eu faço, e aí você abre o Instagram, você vê o fulano arrebentando. É isso. Cara, você vai, o que eu tô fazendo de errado? E rede social é vitrine. Ninguém sabe o bastidor. Calma, respira, acredita. Exato. E voltando então à pergunta sobre as agências, né? Hoje os formatos de agências, principalmente pós-pandemia, isso diversificou muito. Quando a gente vai para publicidade, a gente faz a faculdade ali, a gente aprende sobre as principais agências publicitárias de campanhas, as gigantes do mercado. E pós-pandemia, o mercado de digital explodiu. As agências digitais, eu brinco que não é que abriu uma em cada esquina, abriu 5 na mesma rua. E às vezes tem umas 10 no mesmo prédio. E foi bom, né? Algumas pessoas falam, isso é ruim. Não, cara, é bom. É bom, porque o mercado digital, ele precisa. Assim, as empresas precisam do digital. Acho que pós-pandemia não existe aquilo lá, eu vou pro digital. Não, cara, se você ainda não faz nada de digital, você está extremamente ultrapassado. Mas o que é fazer algo de digital? Cara, primeiro você precisa ter uma vitrine. Né? Seja um site, seja um Instagram. Você precisa se posicionar, as pessoas precisam te encontrar lá. Né? Seja a tua loja, seja o teu negócio, a tua empresa, o teu varejo, ele precisa ser visto no digital. E com o que a gente vem vendo agora com as IAs, então, cara, se a IA não te encontrar, é um problema muito grande.
Então, assim, a gente tem diversos formatos. Tem agência de lançamento, tem agência de performance, tem agência 360, tem agência de publicidade, tem agência de infoproduto. Eu tenho palestrado muito sobre os 3 formatos que eu acredito que vão ser os futuros das agências, né? A gente tem, atualmente, as agências máquina de venda. Aquelas que têm um time comercial absurdo, ligação, tráfego, e o foco deles ali é o projeto de 3 meses. Volume. Tá? A gente tem as agências intermediárias, as agências digitais, com as entregas de posts, as entregas de tráfego. Essas aqui, para mim, elas estão um grande risco. Até porque hoje muitas coisas a IA já está fazendo, né? Pois é. Ou essa agência aqui, ela muda e divide, eu vou explicar o que eu vejo disso. Sim. Ou esse formato, para mim, ele vai ficar extremamente obsoleto. E, para mim, as agências grandes, né, de publicidade, as maiores agências, essas aqui não vão mudar. Até porque as grandes empresas ali, elas entendem a necessidade de agência ser um braço estratégico, de ser um braço operacional, e não ser ali uma commodity de estou pagando rede social, estou pagando tráfego, estou pagando conteúdo. Não, ele entende ali a necessidade de ter uma agência. Então, hoje eu vejo que esse aqui seria o ecossistema das agências. As agências de máquina de venda, cara, é uma operação, não cabe aqui me julgar sim ou não. Eu acredito numa metodologia de que a gente precisa vender, mas a gente precisa entregar. E só vender não sustenta negócio. O que sustenta as agências, além de vendas, é LTV, o tempo que o teu cliente vai ficar com você. E para as agências que eu mentoro, eu falo muito disso, cara. Melhor do que vender, você também ter o cliente lá contigo. Isso não significa parar de vender, né? Eu falo que é uma caixa d'água. A caixa d'água precisa pingar água pelo menos, porque se você parar ali, uma hora ela seca. É fato. E essas agências aqui, é o que a gente falou. A IA... hoje as empresas elas conseguem automatizar grandes coisas, né? E o que acontece? Ela pode até continuar contratando essa agência, mas o ticket dela vai diminuir absurdamente. Então, o que as agências que a gente acompanha, né, que tinham esse ticket, que já era um ticket baixo, ele vai ficar menor ainda. Estava vendo ontem uma pesquisa da Operante que saiu das agências, os faturamentos ali, 50, 60 mil, que praticamente elas rodam o faturamento, assim, não tem lucro. Né? Então, assim, se ela for ainda cortar 50% do faturamento dela, ela tem um grande perigo. Então, o que eu vejo de futuro para essas agências aqui? Elas se posicionarem. Né? Então, ser uma agência não nichada, mas ser uma agência especialista naquilo que ela entrega de melhor. Ela... Né? Trazendo exemplo... Porque hoje tem vários formatos, né? Como você falou, tem um lançamento, tem infoproduto, tem produto físico, tem serviços de empresas, tem de live. E então, assim, ela abraçar isso, trazer a parte de IA para dentro dela, uma coisa que eu tenho visto algumas agências fazendo e dando grande resultado, de mostrar para as empresas como que as IAs podem encontrar elas. Então, cara, encontra um nicho, encontra um segmento, entende aquilo que você é bom e faz. Eu dou exemplo da Zenit. A Zenit hoje faz parte de um grupo, uma fusão que eu faço com um sócio de 2 agências, a agência Zenit e a agência Ampere. Hoje nós damos nome a um grupo chamado Ampere. Somos 2 agências. Ampere, uma agência tradicional de publicidade, 20 e poucos anos de mercado, sempre foram expertíssimos no segmento de criação. A Zenit completa 8 anos agora em setembro. Fomos muito bons sempre em resultado e performance. Adivinha qual era o meu tendão de Aquiles? Parte de criação. A Ampere sempre teve uma entrega, por ser uma agência muito maior, mas eles encontram um time muito bom de performance. E aí, num ambiente dentro de um cowork, a gente se conhece. Eu com uma dificuldade, eles com uma outra dificuldade, a gente entende uma oportunidade dentro dessa dificuldade. Começa um namoro, e hoje eu brinco que hoje estamos casados. E faz quanto tempo isso? A gente já tá juntos há uns 4 anos. Legal. A gente oficializou o grupo tem cerca de 2 anos. Não, a gente tá junto então há 5 e vai completar 3 agora em setembro. E putz, a gente só cresce no posicionamento, a gente se comporta no mercado como um grupo 360. Eu falo para os nossos clientes, cara, a gente entrega desde um post mais básico da tua rede social até uma campanha televisão nível Cannes.
Hoje a gente tem time para entregar isso. Nós somos a seleção do marketing. Assim, a gente tem hoje uma expertise para entregar todos os níveis estratégicos de campanha em busca de posicionamento e resultado. Bom, peraí. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui no nosso podcast, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express. As duas empresas trabalham com logística e se você tem um e-commerce, um marketplace, precisa de uma logística rápida, conte com essas duas empresas. A J3 Flex, ela está há 17 anos no mercado, já realizou mais de 40 milhões de entregas e já atendeu mais de 50 mil empresas em toda a Grande São Paulo e toda a Grande Belo Horizonte. Então se você vende grandes marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu e pelo seu e-commerce próprio, você precisa conhecer a J3 Flex. E a J3 Express é uma empresa de entregas rápidas, entregas urgentes. Se você precisa de um serviço de motoboy para entregar os seus pedidos em alguns minutos ou algumas horas, conte com a J3 Express. E também para o seu e-commerce, nós temos integração com todas as empresas, com todas as plataformas do mercado, para poder realizar suas entregas ali o mais rápido possível. Tá certo? Nós vamos deixar aqui o link do QR Code para que você possa acessar e entrar em contato com o time comercial, tanto da J3 Flex quanto da J3 Express. E agora, Guilherme, eu quero que você fala para quem tem um e-commerce, tem uma loja e gostaria de escalar, porque hoje a gente tem várias possibilidades, né? Muito bom. Hoje a gente tem o tráfego pago, né? Vamos falar sobre tráfego pago ali tradicional, que é o Google e o Meta. E aí agora nós temos o TikTok, tem as lives. Então são formatos diferentes, tem a busca do SEO ali na própria IA, né? No chat ou no cloud ou outras IAs, que você está digitando, preciso de de um produto, né? Eu ia falar cabeleireiro, mas está falando de produto. Então, preciso de um produto, de uma calça vermelha que combine com esse look. E aí se você tiver na IA, ele pode direcionar ali para o seu blog e direcionar para o seu site. Então eu queria que você explicasse como que a pessoa que tem um e-commerce, o dono de loja, o empreendedor, que ele pode crescer e pode até mesmo usar ali algumas dicas que você vai trazer para nós, para ele poder alavancar o negócio dele. Excelente pergunta. Primeira coisa que a gente faz lá na Zenit a gente tem uma metodologia Z, porque eu não acredito em fórmula. Tá? Não adianta eu pegar o que dá certo para o e-commerce hoje que eu atendo de roupa infantil, pegar outro e-commerce de roupa infantil e fazer a mesma coisa. Não adianta. Então a gente trabalha com uma metodologia. E o primeiro item da minha metodologia é definir o público. E aí aqui eu não estou falando de desenhar só a tua persona bonitinha, não. Sim. Eu estou falando de entender consumo, jornada de compra, por que compra, por que não compra, quanto tempo compra. A gente faz um estudo gigante de ICP, de perfil ideal de cliente, de persona. A gente estuda muito bem. Então, a primeira coisa que fica de dica para você é entender o teu público. Você precisa dominar o teu público antes de dominar o teu produto. Você precisa entender o que o teu produto ali chama de atenção. Por que o teu cliente compra de você? E aí sim a gente consegue definir os canais. Como você mesmo mencionou, a gente tem diversos canais para trabalhar. E aí, quando chega um novo cliente, fala: Guilherme, qual que é o melhor canal para o meu e-commerce? Eu estou fazendo todos é bom? Cara, o teu cliente está em todos. Como que ele pesquisa? Como que ele encontra o teu serviço? Então, para cada um desses canais existe uma estratégia. A gente tem, assim, eu costumo falar que o mercado digital é um dos mercados mais ingratos que tem. O que dá certo hoje não é sinônimo de dar certo até o final do dia. As estratégias mudam. O Meta Ads, então, putz, quem não está sofrendo com o Meta Ads? Né? E ainda mais agora com imposto, né, cara? Com tudo, então... É um dos anos mais desafiadores ali no Meta. CAC caro. CAC, imposto, contas caindo, Sheldon Buzz, assim, tá absurdo. Por isso que eu falo, não dependa de um único canal. Melhor do que depender. E assim, a minha escola vem do inbound. Então, para todos os nossos clientes, eu falo, esses canais... Que é a estratégia orgânica. Que é a estratégia orgânica de funil. Então, assim, eu falo para os nossos clientes, a gente tem todos esses canais, e para cada um a gente precisa definir qual que é hoje o teu melhor, o teu vencedor, a famosa vaca leiteira, que vai te sustentar. Mas a gente tem que entender que ela não é para sempre. Pode mudar, você pode perder tua conta, o Zuckerberg pode resolver apagar, acabou, chega, cansei dessa brincadeira. E aí? Quem vende hoje só pelo Instagram? Se amanhã acaba? Se por acaso nosso país fica bloqueado o uso de rede social, como que você vai vender?
Não pode depender de um único canal. Então eu trago isso para os nossos clientes, essa diversificação, para não depender só de um único canal, mas entender o comportamento do teu público. Se você fazer tudo, você vai gastar grande energia e grande dinheiro. Então entende, o teu produto hoje ele está indo muito bem no TikTok Shop, nas lives, que é algo que só cresce. Cara, posiciona lá, mas mantenha as suas automações para levar isso para dentro do teu e-commerce. Porque no teu e-commerce você vai captar todas as informações do teu lead e aí você vai ter cada vez mais dados para trabalhar e entender comportamento, para gerar isso dentro de um RD, por exemplo, para você mandar SMS, para você mandar WhatsApp, para você mandar e-mail marketing. Guilherme, e-mail marketing ainda vende? Cara, a gente só perde hoje para o WhatsApp extremamente qualificado. Cara, eu sempre vejo esses estudos assim, eu fico meio que desacreditado, mas vocês vivem isso daí na prática, né? Então, realmente, você mandar um e-mail ali qualificado e sempre fazer aquela lembrança, uma hora vai vender. Né? Eu costumo falar de e-mail é o seguinte, né? Todo mundo é bombardeado por pelo menos 50 e-mails por dia, né? Mas nem todos têm uma única caixa de e-mail, tá? Então, é um grande ponto para isso. E aí, existem pelo menos 2 e-mails que você abre por dia. No mínimo. E aí eu costumo falar, tem um único e-mail que você sempre abre, que é a fatura do teu cartão de crédito. Você abre esse e-mail. As contas não tem como. E aí o que acontece? Você precisa ser tão interessante nesse e-mail quanto a fatura do teu cartão de crédito. Então não basta só você mandar 5 e-mails todos os dias. Você tem que ser preciso ao mandar um e-mail marketing. A gente vê muitas estratégias. E-mail marketing de e-commerce a gente precisa mandar um grande volume, uma grande quantidade. Depende do teu produto, depende da tua entrega e da tua oferta. Eu vejo alguns e-commerce, porque a gente só trabalha com cupom. Então foi uma estratégia inicial de viciar a tua audiência a cupom. É que sempre vai querer uma oferta ali para comprar. Se não tiver uma oferta, não compra. Não vai. Então eu costumo falar, em vez de ficar só liberando cupom, descontos, promoções, aumenta teu ticket, agrega. Na compra de 2 produtos você ganha desconto. Não sai só liberando o cupom de primeira compra, de frete. Faz o teu ticket médio aumentar dentro da tua estratégia. E vai definindo canais. E um ponto muito, 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 muito importante para todos, pensando no que a gente tem visto de IA, se posiciona, gera conteúdo. Não dá para subir uma loja, seja em qualquer ferramenta, qualquer plataforma, e só colocar tráfego pago. Não vai vender. Precisa gerar vídeo, precisa alimentar o teu site com SEO e agora com o tal do GO, porque o futuro é as buscas com a IA. E a IA encontra com o YouTube, a IA encontra com o blog, com conteúdo. O Instagram, né? Com o Instagram agora ranqueando a questão de SEO. Então busca uma agência que possa ser esse braço com você para definir então essa questão de SEO, de blog, de conteúdo e você focar nos outros detalhes da tua operação de loja. Mas cria conteúdo. Guilherme, mas eu faço só o TikTok live e tá indo bem. Ótimo, mas assim, não abre mão de ter conteúdos gerados para que a IA te encontre. Porque uma hora ou outra, se isso mudar, e lembra que o mercado digital ele é ingrato, ele vai mudar, você vai ficar ali com uma operação que você vai ter que se virar rápido. E outra coisa, Guilherme, eu estava vendo essa semana um vídeo falando sobre as mudanças do Meta, sobre a quantidade de criativos que você precisa fazer para uma campanha para ele poder entender, validar e conseguir entregar. E eu queria que você validasse isso daí e comentasse um pouco sobre isso. Que eles falaram que era 250 criativos para você conseguir validar uma campanha e trazer a melhor performance para ela com algum desses criativos que irão dar certo. Exatamente isso? Como eu repeti, assim, eu não acredito muito em fórmula. Tá. Mas, de fato, a gente precisa de um alto volume de criativo. E se você pudesse falar, qual seria esse alto volume para cada tipo de campanha? Olha, eu já tive casos de e-commerce nosso, tendo um criativo vencedor. Eu tenho um e-commerce que vende só com catálogo. Eu nem testo criativos. Então, assim, não existe uma fórmula, mas existe um padrão. Então, assim, hoje com a IA fica muito mais fácil gerar criativos. Engine, com diversas ferramentas hoje você consegue gerar criativo.
Minha recomendação é que você teste de 5 a 10 criativos por dia. Só que aí é muito importante um detalhe que as pessoas esquecem de falar. Para você testar grandes volumes de criativos, você precisa ter um alto volume de verba. Porque se você colocar só R$6 em 15 criativos, cara, o próprio Meta não vai conseguir performar aquilo. Então, precisa desenhar o que a gente faz lá na agência, que é um plano de mídia. Quanto que a gente precisa vender, quanto que a gente precisa investir e qual o volume de criativo que a gente vai conseguir pôr com esse investimento para caber dentro de um budget. Porque só colocar 250 criativos por R$5 em cada um, por os R$6, você vai ter verba para tracionar e testar os 250 criativos ou vai chegar no final do mês, vai olhar para o teu gestor de tráfego, para o teu performista e falar, não funcionou. Então, por isso que eu sou muito resistente a essa parte de cuidado com essas fórmulas que tem no mercado. Cuidado. Porque os 250 é um número que a gente tem simbólico, por ser um grande volume, né? Que a gente teria ali em torno de 20 criativos dias, 15 a 20 criativos dias, que é uma média muito boa. Mas as pessoas esquecem de falar o quanto que você vai ter que investir para tudo isso. Então quanto que eu invisto, Guilherme? Qual que é o teu ticket do teu produto? Se você estiver vendendo um par de meia ali a R$6, se você estiver vendendo uma jaqueta, um blazer a 500, é outro investimento que você tem que fazer. A gente tem que olhar para dentro do painel ali e entender o custo de aquisição que a gente vai ter para vender. Eu vejo alguns e-commerce falando para mim, eu estou investindo R$200 por dia, mas estou tendo uma única venda. Tá, qual que é o teu ticket? Eu vendo um blazer por R$800. Pô, cara. Então tá bom, né? Tá excelente, né? Sim. Tá excelente. Então eu preciso vender mais. Põe mais tráfego, põe mais mídia. Começa a diversificar, aumenta isso daí. Então, assim, falta uma educação para o público dessa parte estratégica, né? Falta conhecimento disso, porque o digital ele parece fácil, né? Parece o plug and play lá de põe o dinheiro, o Meta faz o serviço dela e retorna. Tá bom, mas qual que é a tua expectativa? Já foi assim, né? E hoje, então, tá difícil, cara. Algumas não estão nem retornando. Então, assim, a gente precisa entender toda essa jornada. Por isso que a nossa metodologia da agência, ela chega dentro do mercado e com grande diferencial para performance. Porque hoje eu tenho estrategistas dentro da conta de olhar, fazer o smart money. Né? Eu tenho o Rafael, que é o nosso gerente de mídia lá dentro, que ele olha para todas as contas de forma diária, acompanhamento, com o time dele, um cara expert nível máximo, com uma inteligência de smart money. De olhar e falar, cara, aqui a gente precisa segurar, aqui dentro desse custo a gente pode aumentar isso hoje. Então, quando o cliente chega para nós ali e fala, eu tenho 10 mil para investir, eu tenho 100 mil para investir em mídia. Ele não vai pegar lá, colocar para investir tanto por dia, apertar o play e segue. Né? Negativo. A gente tem um budget de 100 mil que a gente não pode ultrapassar, dependendo dos resultados, a seguir ou não. Mas você sempre começa do início. Do início, com uma prudência, de uma estratégia validada por nós, com a organização do Rafael, dentro do que a gente tem ali para conseguir esse resultado. Não à toa, ele inclusive ganhou como o profissional do ano da área de mídia, porque a gente hoje tem uma metodologia muito forte para isso. Eu queria que você falasse para mim, não dando uma fórmula, mas dando um caminho para quem está fazendo, está tentando ali, não está dando certo, ou está buscando uma estratégia para que lavar lead. Então, assim, qual que seria um número ideal aproximado? Qual que seria pelo menos o mínimo do orçamento para poder rodar essa quantidade? E qual seria o melhor canal para aquela conversão? É direto talvez para o WhatsApp para fazer um lançamento de um produto? Ou é para um e-mail? Ou é para o site próprio? Que você pudesse trazer esses 3 cenários. É uma pergunta que vai depender de muitos fatores, mas vamos criar um contexto para alguém se identificar ou até adaptar do que a gente for falar aqui. Vamos pegar um e-commerce de roupa, um ticket médio ali de R$300. Né? O que eu começaria a fazer? Criativos, vídeo, né? E aí pega o produto, faz no mínimo ali, pelo menos vídeos para ter 5 vídeos por dia. Né? Pô, Guilherme, mas eu não consigo gravar tudo isso. Cara, então pega e adapta isso dentro de IA. A gente tem ferramentas muito boas que você consegue fazer isso com IA.
Inicia com valores ali, um ticket de R$300, com pelo menos uns R$50 por dia. Tá? Testa isso durante uma semana. E conforme for tendo resultado, começa a aumentar 10 a 15% por dia dentro do teu investimento. Não teve venda, não abaixa. Se não teve venda em 3 dias, abaixa esses 10% que a gente aumentou dentro do Meta. Tá? Falando isso, campanha de tráfego. Dentro do teu site, coloca pop-up, coloca botão de WhatsApp e acompanha quanto que o Meta está gerando de tráfego e como que está Coloca ferramentas, plugins ali que vão analisar o mapa do teu site de calor, como que as pessoas estão performando. Entende isso e aí adapta a estratégia conforme o comportamento dentro do teu site. Se ele clica, se ele vai ver outro produto, se ele fica entre cores, entre tamanhos, se ele vai para o painel, identifica como que está isso e adapta a tua estratégia a esse comportamento. Tem diversos plugins que você consegue incluir dentro do teu e-commerce para identificar isso. E aí você coloca ofertas onde ele fica o maior tempo parado. Geralmente é no carrinho ali entre ele ver o frete, e aí você pode habilitar pop-ups de dar um cupom, ou de levar ele para o teu WhatsApp para ele tirar dúvida, ou se ele levar mais um produto, ele recebe o frete gratuito. E aí, claro, a gente sempre recomenda começar com um Meta, porque o Meta é o mais fácil, o mais barato para se começar. Mas assim, né, pensando nesse contexto de roupa, de camisa e tudo mais. E aí, essa parte de CRO, de operação, lá dentro da agência a gente tem uma outra pessoa, que é o Felipe, que ele que identifica toda essa etapa de comportamento dentro do site, de tudo que a gente tem dentro do site, as oportunidades. Ele traz isso para o time estratégico, fala, a gente está vendo que está parando no carrinho, a gente está vendo que está parando na hora de selecionar o tamanho, tá em dúvida, vamos colocar um provador virtual. Então a gente faz uma análise de CRO. Então, assim, eu repito, a Zenith hoje ela conta com a seleção do marketing. Eu tenho pessoas extremamente competentes, eu tenho uma equipe extremamente gabaritada, e por ser um mercado ingrato, eles têm uma obrigação de me entregar um certificado a cada 3 meses do segmento deles, para evoluir, acompanhar. Tudo isso liderado na operação pela minha sócia, que é a Letícia, minha esposa. Eu sou suspeito para falar dela. Eu brinco que ela é um bilhete premiado. E ela é fantástica, assim. Você pensar que ela veio do jornalismo e ela toca a operação, assim, com uma maestria, cara. É fantástico, é fantástico. Então, assim, para quem está começando, olha para isso. Se você tiver investimento, vai atrás de pessoas que possam te ajudar, né? Como, por exemplo, até um jabá nosso que precisar. Vou fazer melhor. Para quem estiver assistindo esse episódio... É isso aí que eu ia pedir para você. Quem estiver assistindo esse episódio, se puder deixar aqui o meu contato, eu vou dar uma consultoria. Eu vou fazer uma análise do teu e-commerce, da tua loja, e vou te entregar a estratégia que você precisa, sem custo e sem compromisso. Tá aqui. Então, você tem uma loja de roupa, a gente faz a análise do teu e-commerce, entende o que você precisa para melhorar a tua performance e te entrega um plano estratégico. Claro, se você quiser executar com a gente, vai ter um orçamento para você executar com a gente. Se você quiser executar por conta, já vai ter tudo ali. Tem que falar que veio do episódio, me procura. Todo mundo que vier ali no próximo mês, tá fechado. Bom, então, pessoal, valeu. Procura eles que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tô gostando da conversa, tô gostando de tudo aquilo que você está nos trazendo de bom. E o que eu queria trazer também, Guilherme, que muitos dos clientes, né, que vieram aqui, dos entrevistados que nós conversamos, eles trabalham muito com o marketplace. E a gente sabe que o mercado brasileiro hoje, das maiores vendas de todas as lojas, todas as empresas, é dentro do marketplace. A não ser uma marca muito consolidada, com um grande nome, que ela vai vender muito mais site do que marketplace. Mas as pessoas que vendem somente no marketplace, tem várias pessoas que eu conheço que eles não têm nenhum site próprio. Então você fica ali 100%, o marketplace vai trazer um bom volume ali de tráfego, um bom volume para comprar o produto, as pessoas estão buscando, mas é aquilo. Você tem o terreno alugado, né? É o terreno alugado. É o terreno alugado. Então você está construindo a casa no terreno alugado. Então eu penso daí em etapas. Então como que você pode trazer de um ensinamento para eles que está no marketplace, está vendendo muito bem, Mercado Livre, na Shopee vendendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas não tem um site próprio. O que ele deveria fazer e por que isso daí é perigoso
e como ele poderia estruturar de alguma forma para levar aquele cliente do marketplace, por mais que não é um cliente dele, mas levar aquele cliente de alguma forma para o site dele. Excelente pergunta. É exatamente o que você falou de terreno alugado e o que eu mencionei ali, por exemplo, da Meta. Se amanhã a taxa do marketplace virar 70% para o marketplace e 30% para você, você perdeu, né? Então, assim, não estamos nem falando de desativar uma plataforma. É claro que isso não vai acontecer, né? Pelo menos a gente acha. Sim. Mas você está contando... Cada vez está subindo mais, né? Você está contando com algo que não é teu. E, assim, são metodologias. Né? Eu gosto da metodologia de marketplace, mas é o que eu mencionei. A gente precisa ter planos. Então, para marketplace, eu sempre recomendo. O cliente não é teu. Mas, na hora que você for enviar o teu produto, manda ali com uma cartinha, manda com QR Code, manda para se você não tiver um site, para o teu WhatsApp, né? Para que a próxima compra dela seja direto contigo. Né? E aí e aí são escalas, né? Se você quer começar, não tem budget para investir num e-commerce, cara, manda um QR Code dentro do teu produto para ele te chamar no WhatsApp se ele tiver algum problema ou se ele quiser fazer uma próxima compra. Né? Automatiza o WhatsApp, hoje está tão simples fazer isso. Entender volume também, né? Pra você colocar um WhatsApp ali sem volume, você vai arrumar uma dor de cabeça. E aí, se você tiver volume, recomendo que faça um e-commerce. Aí leva ali um QR Code, apresenta a tua loja, apresenta o teu produto, apresenta a tua história, o teu histórico, né? A tua cozinha ali. Sim. Então, Guilherme, mas eu não quero vender, o marketplace para mim é a melhor operação. Tudo bem, então leva ele pro teu Instagram. Mantenha ele ali na tua rede. Mantenha ele próximo para acompanhar como é o teu dia a dia dentro da tua ferramenta. Porque se um dia você precisar parar de vender no marketplace, pelo menos a tua audiência ela vai te encontrar no Instagram da vida. Ela vai te encontrar no TikTok. Então, eu sempre recomendo que a gente tenha as estratégias para não depender. Tem um cliente nosso recente que perdeu uma conta sem aviso prévio. No marketplace? Não, no Meta. No Meta. Dependia do Meta. Simplesmente parou. Entramos com suporte, nós somos agência Meta Partners. O nosso gerente falou, cara, não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Decisão top-down. Tá bom, decisão jurídica, tem que esperar. Cara, se a gente não tiver outro canal para trabalhar ali com esse cliente, o que a gente faz? Paro, deixo de ganhar, ele deixa de ganhar. Então, assim, precisa ter plano B. Precisa ter plano B. Existem pessoas que falam que não existe plano B. Eu falo, cara, você precisa ter o plano A até o Z. E, claro, você executa o A, mas não dá para depender. Não dá para depender. E aí, se você tem no plano B, C, D, você está pronto para tudo. Eu sou muito fã de um livro que chama Arte da Guerra. É o meu livro preferido de vida. Então, eu sou um estrategista para tudo, cara. É a hora de saber de tirar o teu time do campo de batalha, é a hora de saber a hora de atacar, é a hora de saber de ficar quieto. Então, assim, você precisa ter planos e identificar o teu adversário. O teu adversário ali, cara, infelizmente, é tudo aquilo que não está sob o teu controle. O marketplace não está sob o teu controle. Sim. Apesar dele ser um aliadíssimo teu, mas ele não está no seu controle. Se ele desativar ou acontecer qualquer coisa, você vai deixar de faturar 2 milhões. Então, assim, não significa que eu estou recomendando você ter o teu e-commerce e vender por lá. Não, mas tenha a tua audiência de algum formato. E aí, claro, você vai ter que definir um KPI, porque não significa que você mandar um QR Code para casa do teu cliente, ele vai te seguir obrigatoriamente. Cria algo que desperte o desejo para ele te seguir, e aí você cria um KPI para isso, uma métrica que você vai olhar se está dando certo ou não para mexer nessa parte estratégica. E aí, contrate um profissional ali para te acompanhar e te ajudar para isso. E além disso daí que você falou, né? De acompanhar, mas que ele saiba a sua marca. E a gente vê muito isso daí também hoje nos marketplaces, né? Muitas pessoas ali, elas além de vender no marketplace, ainda somente revendem os produtos. Então é mais perigoso ainda, né? Por mais que você está ganhando, está escalando, o negócio está acontecendo, está crescendo, você precisa ter uma marca para que ela lembre da sua marca, né? Porque, por exemplo, eu revendo a Tramontina. Não tem nenhum problema você começar dessa forma. Mas aí quando ela for procurar em outro lugar para comprar, ela vai comprar da Tramontina, não vai comprar de você. Né? Então que as pessoas tenham essa consciência também para poder traçar o seu negócio e realmente construir algo que vai durar ali 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos. Perfeito, perfeito. Construa a tua história.
se posiciona, se você conseguir alcançar isso com o marketplace, revendendo o produto, comece a olhar a parte de importação, trazer um produto para colocar a tua marca, você já vai estar dominando o teu público. Que é a primeira premissa, você já dominou, você sabe o que ele precisa, o que ele gosta. O exemplo da Tramontina, uma empresa centenária, está vendendo faca, você já sabe o tipo de faca. Vai atrás, pega aí, vai na China, acha um fornecedor, traz isso, põe tua marca, você já sabe o que você tem, acelera isso aí. E Guilherme, eu queria que você falasse também, a gente estava falando um pouco antes ali sobre os criativos, aquilo que dá certo na performance, e eu queria que você falasse também o resultado, porque a gente vê que cada vez mais está ficando mais caro a gente poder fazer esses investimentos e trazer o cliente para o nosso e-commerce, para a nossa plataforma. E aí, qual que seria hoje o ideal? Claro que depende de cliente para cliente, ticket médio, mas qual que seria o ideal hoje de um ROI? Um ROI saudável e que o e-commerce, por exemplo, nessa loja que nós citamos aí, uma marca de roupa com um ticket médio de R$300, ele pode buscar e é saudável para ele. É o que você falou, assim, vai depender de muitos fatores. Assim. Primeira coisa, precisa dar ROI. Né? Sim. O ROI positivo ali, né? O ROI é positivo, acima de 1. Cara, você está break-even. Eu sempre busco trabalhar com pelo menos 2. Assim, você precisa estar dobrando o que você está investindo. Só que assim, você precisa entender o teu custo. Tá? Então hoje eu gosto de trabalhar, pelo menos nas minhas operações, com o ROI ali entre 3 a 7. Tá? Claro, eu tenho um cliente que tem ROI de 20, eu tenho um cliente que tem ROI de 1. Depende muito de ticket, depende muito de operação. E aí o que eu recomendo? Faz um benchmark do teu segmento, do teu setor e vê como tem sido o ROI desse segmento. Então, assim, claro, trazendo um KPI geral, a gente sempre trabalha com aquela história dos 3% de conversão. Então, eu busco sempre ter pelo menos 3 a 4% de ROI dentro das campanhas de e-commerce, porque a gente sabe que é uma operação que está com cada vez mais imposto. Então, tem muitos custos e o ideal ali, acima do 5, você já tem um retorno interessante. Eu queria que você também agora trouxesse para nós, qual é o futuro que você imagina que você está vendo, tanto do marketing digital como um todo, quanto dos e-commerces para os próximos 5 anos ou 10 anos que você acredita? Além do fato de a gente já ter falado sobre IA, que é um grande potencial, que é algo que está crescendo e a gente precisa estar nelas, né, para elas poderem nos recomendar. O que mais você está acompanhando do mercado com as palestras, com os treinamentos e com o network que você tem? Muito bom. Eu acabei de compartilhar nos meus stories, saiu um panorama da RD que 75% das empresas não bateram a meta de vendas delas. É um valor muito alto. Comparado ao ano passado, que estava em cerca de 60%, a gente tem então o cenário de que as empresas com ferramentas mais fáceis, com as IAs, que tinham uma tendência então de ficar mais fácil de alcançar o resultado, não estão batendo metas. Então o que eu enxergo com isso? A gente tem um cenário desafiador, porque a gente tem mais demanda, né? A gente tem mais oportunidades, mas as empresas não estão alcançando. Então o que eu enxergo? O TikTok Shop, por exemplo, invadiu. A questão do live shop não vou nem dizer uma tendência, é o momento. Né? Assim, e é o futuro também. É o futuro. Eu estava com uns fornecedores chineses há 2 anos atrás, e eles na época estavam me mostrando como que funcionava o TikTok Shop lá, nem era um cenário aqui para nós. Cara, era assustador, pegava o produto, passa. Então, assim, é algo insano. Então, assim, o que eu vejo de tendência é essa questão de vídeo, de posicionamento, das lives dentro desses canais. É um mercado muito ingrato, né? Hoje é uma visão, pode ser que daqui a alguns dias tudo isso mude. Essa questão das metas não serem batidas, eu acho que a gente vai ter uma tendência voltada para esses consultores de marketing acompanhando essas estratégias. Então, eu não acho que a IA vai suprir a necessidade de tudo se a gente não tiver inteligência humana por trás. Para acompanhar e delegar. Então, assim, a gente vai ter a necessidade de autônomos. Eu acho que a gente vai migrar
essas agências aqui, elas vão deixar de ser pequenas agências para serem agências autônomas. O que é legal, porque o gestor, antes que tinha uma margem muito pequena, ele começa a aumentar a margem dele, ele começa a ser mais consultivo, ele consegue aplicar a inteligência humana dentro da inteligência artificial e olhar para todo esse leque acompanhado dessas tendências e de acordo com o segmento. Então, olhando, na minha opinião, a gente vai muito para essa questão de live, a gente vai muito para a questão dos vídeos, dos criativos e conteúdo. Assim, conteúdo se posicionar. Coloca a tua marca, posiciona a tua marca. Dependendo do que você tiver, põe a tua cara. A história do posicionamento do dono. A gente vê grandes cases acontecendo. Então, eu acho que há 10 anos é muito difícil eu falar, mas nesses próximos 2, 3 anos, eu acho que é um caminho sem volta seguir nesse caminho. Cara, uma coisa que eu vejo que você citou agora, né, a questão do posicionamento, ainda mais você como dono, a gente vê um perfil que eu acompanho bastante, assim, é conteúdo infinito, né? Parece que assim, cara, esses caras não trabalham e só fica fazendo um vídeo o dia todo, né? Mas assim, na verdade tudo que eles fazem é filmado, né? Então é diferente. Por exemplo, lá não tem como não falar sobre o caso do João e do Toguro, né? Cara, é tudo. Então, assim, eles criam cenários, entretenimento. Porque você pensa, pro cara, eles têm uma equipe muito qualificada e que sabe analisar todos os dados. Então, você pensa, para eles ficarem falando o vídeo, por exemplo, tem vídeo que parece que não tem nada a ver com aquilo que eles realmente vendem, né? Você me empresta o carro para ir lá para fazer isso, para fazer a festa? Não vou te emprestar o carro. Então, tipo assim, totalmente entretenimento. Só que aquilo, você fica ali toda hora vendo. Toda hora você vê eles falando, vê. Então, cara, essa questão do orgânico e ficar na cabeça das pessoas e você trazer essa mensagem sempre você tá posicionado, isso daí é fenomenal, né? Eu gosto muito do case do João, da CIMED, porque ele não é farmacêutico. Ele não faz campanhas nos vídeos de compre o meu produto, né? Ou pode. Fala do produto ali de alguma forma. E o quanto que isso mudou no comportamento do público na hora de ir à farmácia e comprar um produto CIMED. Agora eu não vou lembrar os dados de cabeça, mas eu palestrei há uns 2 anos, o ano passado, no Hackathon do ano passado, exatamente um ano, sobre esse case. E o quanto que mudou o comportamento só dele se posicionar, dele aparecer e dessa importância. E aí você falou dessa estrutura, né? Eu vi um vídeo recente do Alfredo, do G4, dele descrevendo a equipe por trás da geração de conteúdo dele. Os meninos do G4, conteúdo diário, conteúdo muito bom, educacional. E aí ele mostrou a equipe que está por trás de tudo isso. Assim, são cerca de 10 a 15 pessoas para acompanhar um dos sócios para gerar conteúdo na rede social. Então, assim, claro, a gente está falando de uma big estrutura. Mas se você puder começar mostrando você, o seu dia a dia, já está ótimo. Se você conseguir, eu brinco, de ter uma sombra, de ter alguém do teu lado filmando tudo, faz. Inclusive, até falando de tendências, né? Para quem está começando no mercado, ser social media, ser um desses produtores mobile, é um super mercado. Invista nisso. Você não precisa de um grande aparelho. Os iPhones da vida, a maioria tem excelente câmera. Investe numa boa lapela e vai oferecer esse serviço, porque os profissionais já estão entendendo a importância de ter alguém mostrando. Porque assim, você produzir o teu conteúdo do dia a dia é difícil. Né? E se tem alguém ali só fazendo, filmando, depois me fala se não deu resultado ou não. Não, com certeza, eu concordo muito. E eu queria que você trouxesse agora para nós, eu vou trazer um ponto polêmico já para a gente ir encerrando. Eu gosto. A gente falou tudo bem ali da agência, do seu trabalho, de toda a sua história, agora eu vou trazer uma pergunta polêmica. Vamos lá. Então, em que momento realmente vale a pena ter uma agência e contratar uma agência ou não? Digamos que estou começando a minha empresa. Geralmente, sempre quando começa, você não tem ali, talvez, verba ou budget para você contratar 2, 3 pessoas para poder fazer aquele serviço, né? Para poder fazer aquele trabalho. E aí você, geralmente, as empresas vão para uma agência que você consegue pagar uma mensalidade X para você ter uma equipe ali trabalhando, fazendo o seu trabalho.
E aí, em qual momento você acredita, você como dono de agência, acredita que ela deva internalizar e fazer isso daí dentro de casa? E qual momento não? E o porquê e qual é a sua visão sobre isso? Excelente pergunta. Se for para você ter uma agência, para ser uma commodity, você controlar a agência, a operação, não tenha uma agência. E aí eu trago uma conta agora. O próprio Sebrae recomenda que o investimento em marketing seja de pelo menos 10% do teu faturamento. Se 10% do teu faturamento hoje não couber o investimento em uma agência, não tem uma agência. Porque além do investimento em marketing da agência, tem investimento em mídia, tem investimento em conteúdo, que entra tudo dentro da tua linha de marketing na tua planilha. Então, assim, eu sempre recomendo para os nossos clientes que o CEO, que o dono, não seja o faça tudo. Né? E se ele tiver que ainda administrar uma agência, cara, ele não vai dar conta. Então, traga um júnior para ficar no teu time e esse júnior acompanha uma agência, ou ele começa a estruturar, você começa a ganhar atração e a hora que você tiver esse budget, você contrata uma agência. Agora, se dentro do teu budget você conseguir trazer um desses autônomos que a gente mencionou, ótimo. Mas se você tá com o dinheiro da tua vida para 3 meses e você quer arriscar numa agência, não faça isso. Eu deixo isso bem claro para os nossos clientes. Se for para ter um cliente por 3 meses, eu prefiro não ter. Não ter. A gente trabalha com contratos curto, médio e longo prazo para resultado. Então, assim, se for para ser o tiro no escuro 3 meses e testar, cara, não, porque não vai dar resultado. Pode dar, mas você vai estar numa angústia os 3 meses da tua vida. Então, não contrate. Investe num júnior, investe num curso de IA, automatiza, vai atrás de uma consultoria, vai atrás de um autônomo. Agora, se você tem investimento e quer escalar e crescer, aí você precisa de uma agência. Você vai precisar de braço. Você não vai dar conta de olhar para tudo. E não faz sentido você ser o dono, o CEO, o operador e ser o especialista em marketing. Você até pode ser, mas para que você vai ficar gerando os criativos? Para que você vai gerar estratégia? Para que você vai fazer essa análise CRO se você vai ter pessoas que fazem isso o dia inteiro? A gente tem especialistas dentro da agência de RD fluentes ao nível máximo. Para que você vai se tornar um especialista em RD para saber que horas colocar o pop-up? Não faz sentido. Então, assim, entenda dentro do teu budget, do teu investimento. Considere 10% para marketing, entenda quanto que isso cabe. E aí vai ter agências que vão custar de 1.000 a 100 mil. E aí, claro, se for para contratar só por contratar, também não contrate. Veja o histórico daquela empresa, veja se ela tem case, se ela entrega. Eu vou em alguns podcasts e eles me perguntam, Guilherme, qual que é o diferencial da agência Zenit? Eu falo, eu entrego. Porra, mas é uma empresa de serviço, esse é o teu diferencial? Cara, infelizmente a gente tem muitas agências que não estão conseguindo entregar. E assim, o que a gente vende, a gente entrega. E eu deixo claro, por melhor que nós sejamos, não tem variante condão. Não significa que você fechou comigo que amanhã você vai ter o resultado, mas você vai ter resultado. E agora para puxar o pano agora. Não puxar o pano agora, levar o pano para vocês novamente. Agora eu quero que você fala pra gente um case, um resultado que foi assim, o seu resultado chave, aquele que você conta sempre, que ele começou com vocês e estava com um faturamento muito baixo, ou não escalava, ou estava com um problema, e depois ele conseguiu crescer e hoje ele virou um super case que vocês contam a história dessa empresa e desse empreendedor. O ano passado a gente ganhou 360 franquias, e-commerce. Tem um que eu gosto muito, que é o dos camarotes, dos restaurantes do Nubank Park. Porque a gente vende lá reserva para o restaurante. A gente vende ingresso para show e ingresso para jogo. E eu tenho público diferente em cada um desses segmentos. Reserva. Almoço eu tenho corporativo. À noite eu tenho clube do Palmeiras e moradores. São públicos completamente diferentes. Shows. Às vezes eu tenho um Justin Bieber, às vezes eu tenho um rock, às vezes eu tenho um pop. São públicos completamente diferentes. E eu tenho o Palmeiras, que também é um outro público. O que a gente teve aqui?
a hiperpersonalização das campanhas. Que isso serve para e-commerce porque minha venda lá é ingresso. Então eu preciso gerar oportunidade para levar o cara para uma etiqueteira. Não deixa de ser um e-commerce da vida. E o nosso case ali são as bases de e-mail marketing. Porque a gente hoje tem dados. Então quando chega um desafio de vender show de pagode, eu tenho uma base de dados onde eu sei o público que consome esse interesse, porque ele já foi. Então a gente está com esse case já tem 4 anos, então a gente consolidou uma base bem legal de dados. E eu tenho aberturas de e-mail de 70%. Cara, altíssimo. E assim, o mercado, o KPI é 20%, 15%. Só que aquela história que vai chegar um e-mail para você que você vai querer abrir. E aí a gente traz uma hiperpersonalização de comunicação e de campanha no 360. Então a gente traz anúncios, e-mail. Às vezes a gente faz alguma coisa dentro dos aplicativos. E a gente tem as vendas ali de imediato. Esse é um dos cases, assim. Tem um case que eu gosto muito, que é do Instituto de Nutrição, que a gente saiu ali de vendas de dígitos, de 7 dígitos em dias, né? Tem case do próprio, também dentro do Nubank Park, da venda de jogos. Tem o case de e-commerce, que eu mencionei, da Mr. Valentim, que é uma loja que tem produtos diferentes e com catálogos ali a gente vende de forma com o próprio produto. A gente escala ali com um ROI de 8, às vezes de 10. Então assim, tem bastante case. Acho que fica papo para um próximo episódio pra gente contar para cada um dos cases que a gente tem aqui. Tem uns bem legais. A gente tem um que eu gosto muito de franquias, onde a gente trouxe a personalização das automações dentro do RD. Então só chega para o comercial o lead que percorreu etapas dentro da automação de e-mail por clique. Ou seja, eu coloco uma jornada, uma esteira de e-mail, onde eu tenho educações, né, sobre franquia, sobre aquele item, sobre aquele detalhe. E o botão, ele personaliza e leva para um caminho que a gente entende o interesse dele. Se ele tem um investimento para comprar aquela franquia, se ele tem conhecimento, se ele já trabalhou. Para chegar para o comercial, só o lead quente. E se ele não clica aqui, ele vai indo para algumas outras jornadas para ele chegar aqui. E aí a gente saiu de 10 franquias para 100 franquias. Caramba. Em um ano. E qual que é o ticket dessa franquia? A gente está falando de coisas de 500, de 300 a 1 milhão. Tá? Não, um baita resultado. São quiosques para shopping de uma grande marca. Parabéns pelo resultado. Bom, Guilherme, pra gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo, gostei bastante da nossa conversa. Bom, gostei também. Eu queria que você trouxesse, na verdade, um recado e depois uma frase que você leva para sua vida. Então, primeiro que você deixasse um recado aqui pro pessoal nessa câmera, uma mensagem que você acredita para quem quer empreender, para quem está empreendendo, quem às vezes está passando por aquela dificuldade que você passou lá atrás e está buscando uma luz, né? Que você possa ser essa luz agora. Muito bom. Eu acho que eu mencionei essa frase. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Não desiste. A caminhada é muito difícil. Estuda, se dedica e tenha fé. Se você fizer essas 3 coisas e não der certo, me liga e me cobra. Porque se você estuda aquilo que você está fazendo, você requer conhecimento. Se você se dedica, você põe energia, você leva isso para o universo, você acredita, tenha perseverança. E tenha fé, seja em Deus, seja no que você acredita, mas creia. Eu, um cara cristão, sempre vou recomendar ter essa fé. Eu segui essa metodologia, para nós foi super importante, e se estamos onde estamos é por conta dessa mensagem. Muito bom. E agora, uma frase ali, algo que você acredita, que você leva para sua vida, que resume toda a sua trajetória. Uma frase que resume toda a minha trajetória? Ou uma frase que você acredita, algo ali, essa mensagem. Eu gosto de falar sobre isso. Acho que é essa que eu mencionei de crer em Deus, se dedicar e fazer a tua parte.
Sim, muito bom. Guilherme, quero agradecer de verdade, cara, você ter vindo aqui no nosso podcast, ter conversado conosco. E agora eu queria que você deixasse aí os contatos, né? O site ali, a rede social da empresa de vocês. Legal. Você me encontra no LinkedIn Guilherme Tropiano, no meu Instagram é Gui Tropiano, o da agência é @agência Zenit e o nosso site é agenciazenit.com.br. Pode me chamar o meu perfil no Instagram para cobrar o que eu prometi para vocês, da questão da consultoria do e-commerce de vocês. Fala que veio do episódio, que a gente organiza isso daí. Legal. Empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast do E-Commerce em Rota. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Guilherme. 11 anos no mercado digital e 8 anos com a agência. Então, se você gostou desse vídeo, dessa conversa, desse podcast, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. O nosso Instagram, @E-Commerce em Rota, e o meu, @LucasRochaEmídio. Até o próximo episódio e até mais.